Essa aula que você vai ver agora faz parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro completamente gratuito e completinho para desenvolver uma base sólida de conhecimento em língua japonesa. Perfeito para quem não sabe nada ou quase nada de japonês e quer dar os primeiros passos e aprender os fundamentos do idioma. Além do próprio livro, que é totalmente gratuito, você pode adquirir também o curso completo do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é basicamente a gente estudar o livro inteiro através de aulas em vídeo, como essa que você vai assistir agora. Se você tiver interesse, depois de você assistir essa aula, depois de você aproveitar o conteúdo dela, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra tanto o link para você acessar o livro gratuito, quanto para você adquirir o curso Desvendando a Língua Japonesa. Bons estudos para você! Nossa primeira partícula será a partícula no. O nome dela é no e ela é escrita com a letra do hiragana no, ok? E essa partícula é muito simples de entender, por isso que a gente colocou ela em primeiro lugar aqui. Ela indica que uma coisa pertence à outra. O que vem depois da partícula pertence ao que vem antes da partícula. No português, a gente fala isso usando as palavras de, da, do, né? Por exemplo, o óculos do professor. Então dá uma relação de posse, né? O óculos pertence ao professor. Em japonês, nós transmitimos essa ideia de posse utilizando a partícula no. Só que tem uma diferença de ordem. O que vem antes da partícula é o dono. O que vem depois é o objeto ou a coisa que o que vem antes é dono, ok? Eu trouxe muitos exemplos aqui nessa aula, muitos mesmo, mais do que na maioria das outras, porque através dessa repetição da ideia fica mais fácil você compreender, ok? Então, o primeiro exemplo aqui para eu explicar ele em muitos detalhes, né? Nós temos o seguinte: Sensei no kuruma. Sensei no kuruma. Carro do professor. Então, nós temos aqui a palavra sensei, significa professor. E aqui nós temos a palavra kuruma, significa carro, já até apareceu em outras oportunidades aqui. Então, vamos olhar para a frase. Ó. Nós temos aqui a partícula no, e temos aqui na versão romanizada também. Então, nós temos uma palavra que está antes da partícula e uma palavra que tem depois da partícula, ok? O que está depois da partícula pertence ao que está antes da partícula. Então, o carro, kuruma, pertence ao professor, sensei. Primeiro vem o dono e depois vem a coisa que ele é dono. Então, guarda isso. Primeiro vem o dono. O que está depois pertence ao que vem antes, ok? Sensei no kuruma, carro do professor. E a partícula no, ela dá essa ideia de posse. O que vem depois pertence ao que vem antes. Ok? Outro exemplo. Nesse exemplo, nós vamos dizer coleira do cachorro. Nós temos o seguinte, ó. Inu no kubi wa. Inu no kubi wa. Temos a palavra inu, que significa cachorro, inclusive em kanji, é este kanji aqui, ó. Forma, som, significado. Aí depois temos aqui a partícula no, que eu estou destacando para ficar mais fácil você visualizar. E depois temos a palavra kubiwa, que significa coleira. Ok? Então, o que vem depois da partícula, que aqui é a palavra kubiwa, pertence ao que vem antes, que aqui é a palavra inu. Então, quando eu falo inu no kubiwa, estou falando coleira do cachorro. Primeiro vem o dono. Ok? Outro exemplo. Hito no kokoro. Hito no kokoro. Coração da pessoa ou coração das pessoas. Em japonês não existe plural. É pelo contexto que você vai saber se está falando de uma pessoa ou de várias pessoas. Então, primeiro temos a palavra hito, significa pessoa. E depois temos a palavra kokoro, significa coração.
Essa palavra, kokoro, ela se refere ao coração do sentimento. Aquele coração mais abstrato, não ao órgão, tá? Então, sabe quando fala, magoou meu coração, né? Não é que machucou o órgão, o coração que fica lá batendo. Você está falando do seu sentimento, né? É aquele coração mais no sentido de alma, né? De espírito. É aquele coração mais sentimental. A palavra kokoro se refere a esse coração mais sentimental. Não ao órgão que os médicos, quando estão estudando, eles não estudam sobre kokoro. Eles estudam sobre uma outra palavra que se refere ao órgão do coração. Existe essa diferença na língua japonesa. Ok? Então, temos aqui a partícula no. Primeiro vem o dono. Quem que é o dono? A pessoa ou as pessoas. E depois vem o objeto. Kokoro. Coração das pessoas. Hito no kokoro. Coração das pessoas. Outro exemplo. Kuruma no taia. Kuruma no taia. Pneu do carro. A palavra carro já apareceu várias vezes, né? Inclusive esse aqui é o kanji dela. Esse aqui é o som. Esse aqui é o significado. Kuruma. Kuruma. Aí temos aqui taia. Significa pneu. E aqui temos a partícula. Primeiro vem o dono. É o carro. O pneu, que se diz taia, pertence ao carro, que se diz kuruma. Kuruma no taia. Ok? Pneu do carro. Próximo exemplo. Kashu no maiku. Kashu no maiku. Microfone do cantor. A palavra kashu significa cantor e maiku significa microfone. Inclusive, ela está em katakana, porque ela é derivada do inglês. Maiku. Primeiro vem o dono. O que vem antes pertence, o que vem depois pertence ao que vem antes. Então, o microfone pertence ao cantor. Kashu no maiku. Microfone do cantor. Ok? Se fizer uma comparação com o português, é ao contrário, né? Ó, maiku, microfone. Kashu, cantor. Outro exemplo aqui. Hiroshi-kun no hon. Hiroshi-kun no hon. Livro do Hiroshi. Aqui tem uma coisa nova, né, que eu vou explicar rapidamente para você. Mas primeiro temos a palavra Hiroshi. Isso aqui é um nome, né? Nome próprio. É um nome de homem no Japão. Aí temos esse kun, que está aqui, ó, na versão romanizada. E aqui em hiragana. Ele é um sufixo de tratamento semelhante ao san. Lembra do san, que significa senhor, senhora? Lembra do Tanaka-san, que vem depois? Esse kun, ele é semelhante, só que ele é usado para jovens, amigos, meninos. Então, quando tem adulto se referindo a uma criança, a um menino, ele pode usar o kun. Ou então quando você tem um amigo homem, seja você homem ou mulher, tanto faz. Você tem um amigo homem, num grau hierárquico parecido com o seu, né? Ele não é um superior seu, e você tem certa intimidade, você tem certa amizade, ou ele é um colega de trabalho, um colega de escola, você pode usar o kun. Ok? Então temos aqui, ó, Hiroshi-kun. É uma palavra sem tradução, né? O san a gente pode falar que é semelhante ao senhor ou senhora, mas no português a gente não tem. Talvez moço, né? Mas não serve, né? Porque se eu tô conversando com você e você se chama Mateus, eu não fico falando, ô moço Mateus, ô moço Mateus, vem cá. Não é assim que funciona no português. Mas no japonês você pega o nome da pessoa e fica usando kun, tipo Hiroshi-kun, Hiroshi-kun. Você chama ele dessa forma, ok? Bom, o que vem antes é o dono. Então, Hiroshi-kun é o dono do livro. Hiroshi-kun no hon. Porque depois aqui temos a palavra hon, que significa livro. O que vem depois pertence ao que vem antes. Primeiro vem o dono. Hiroshi-kun no hon. Ok? Depois nós temos Sensei no megane. Sensei no megane. Óculos do professor.
Temos primeiro a palavra sensei, que significa professor. Depois nós temos a palavra megane, que significa óculos. Aí temos aqui a partícula no. Primeiro vem o dono. Sensei no megane. O óculos pertence ao professor. Ok? Outro exemplo. E eu disse que essa aula teria muitos exemplos para toda hora eu repetir para você que primeiro vem o dono. O que vem depois pertence ao que vem antes. Haha no doresu. Haha no doresu. Haha significa mãe. É formada por um único kanji. Ó, né? Aí, doresu significa vestido. Então, primeiro vem o dono. O que vem depois pertence ao que vem antes. Haha no doresu. O vestido da mãe. Ok? Haha no doresu. Haha no doresu. Próximo exemplo. Ofisu no desu. Ofisu no desu. Duas palavras em katakana, né? Ó. Olha como a partícula ajuda a separar, né, as palavras. Uma palavra em katakana, partícula. Outra palavra em katakana. Isso aconteceu nos outros também. Uma palavra em kanji, uma partícula. Outra palavra, uma palavra em katakana. Ou, em alguns casos, uma palavra em kanji, partícula, outra palavra em kanji. Então, a partícula ajuda a separar as palavras na hora que a gente está lendo. Aqui nós temos a palavra office, que é derivada de office, do inglês. Significa escritório. E desk significa mesa, né? Derivado de desk, que é aquela mesa de trabalho, né? Tipo, essa que eu tô agora, sabe a mesa que põe um computador ou senta para escrever? Desk. Então, desk. Office no desk. O que vem depois pertence ao que vem antes, ok? Office no desk. Depois nós temos aqui konbini no tenin. Konbini no tenin. Atendente da loja de conveniência. Primeiro nós temos a palavra konbini. Significa loja de conveniência. No Japão, loja de conveniência é uma coisa super comum. Chega a ter uma em cada esquina praticamente nas regiões mais comerciais. É uma das coisas mais fáceis de achar. É tipo um mini mercadinho. É tipo as lojas de conveniência que no Brasil são comuns nos postos de gasolina, só que elas não ficam vinculadas a um posto de gasolina e tem muito mais coisa, muito mais variedade de itens. É uma praticidade ali sem tamanho, é muito legal. E em japonês nós falamos konbini, e é em katakana. Konbini no tenin. Tenin significa atendente, tá? O atendente da loja. Aqui na romanização, ó, a gente coloca essa aspas, porque se a gente olhar o hiragana, nós temos aqui, ó, ten-in. Ten-in. Se a gente não colocar nada, parece que é tenin, né? Tenin, mas não é. É ten-in. Ok? Ten-in. É o atendente. Inclusive, a gente em várias frases usou a palavra mise, que significa loja. Olha o kanji da loja aqui, ó, dentro dessa palavra. Né? Penúltimo exemplo. Nihon no bunka. Nihon no bunka. Nós temos aqui a palavra Nihon, que significa Japão, e temos a palavra bunka, que significa cultura. Então, cultura do Japão ou cultura japonesa. Nihon no bunka. Nihon no bunka. Primeiro vem o dono, partícula no, e aí a palavra que é pertencida. Nihon no bunka. A cultura pertence ao Japão, ou seja, cultura do Japão. O que vem depois pertence ao que vem antes. E para finalizar, Ginko no denwa bango. Ginko no denwa bango. A palavra ginko significa banco, ok? Aí temos aqui a partícula no.
Aí temos a palavra denwa bango, significa número de telefone. Essa é uma palavra, digamos que composta, porque nós temos primeiro a palavra denwa, significa telefone, e bango significa número. Só que é um número assim, tipo uma sequência de dígitos, sabe? O número da senha, o número do telefone, é número nesse sentido de indicação, sabe? De uma sequência de dígitos. E aí, denwa bango, número de telefone. Algumas pessoas podem perguntar, Luiz, se a partícula no indica que uma coisa pertence a outra, por que não é denwa no bango? Né? A resposta é, por que não? Existe a palavra denwa bango. E você não deve usar o seu raciocínio para criar palavras nesse momento. Você tem que observar as palavras do jeito que são e aceitar que elas são desse jeito e memorizar desse jeito. Inclusive, método de aprendizagem. Uma das piores perguntas que você pode fazer é por que não é de tal forma? Questionando algo que já está em japonês. Né? Para pensar que, mesmo em português, existem várias formas de dizer a mesma coisa. Né? E imagina se alguém chegasse para você e questionasse por que você falou assim e não assado? Não tem resposta. Você falou assim porque veio na sua cabeça assim, você sabe falar assim e está correto falar assim. Né? Então evite perguntar por que não é de tal forma. Por que não? Né? Porque é desse jeito, os japoneses falam assim, denwa bango, número de telefone. E assim é mais comum do que falar denwa no bango. Estaria errado falar assim? Um japonês entenderia, mas eles não falam assim. Eles falam denwa bango, tudo junto. Ok? Vai absorvendo as coisas do jeito que aparecem para você. Então, uma vez entendido aqui, ginko, denwa bango. Ginko no denwa bango. Número de telefone do banco. Né? Primeiro vem o dono. O que vem depois pertence ao que vem antes. Essa foi nossa tonelada de exemplos com a partícula no. E isso deixa nossas frases mais ricas, né? Porque aqui a gente não tem frases, não são afirmações. Eu só estou estabelecendo uma relação entre as coisas. Mas eu poderia pegar qualquer uma desses exemplos e transformar numa frase usando o que a gente já aprendeu. Por exemplo, vou fazer isso bem rapidinho para a aula não ficar mais longa do que já está. Ginko no denwa bango. Eu posso falar Ginko no denwa bango desu. O que isso significa? É o número de telefone do banco. Né? Ou então eu posso falar Ginko no denwa bango deshita. O que eu estou falando? Era o número de telefone do banco. Ou eu posso falar Ginko no denwa bango janai desu. Não é o número de telefone do banco. Olha como abriu o leque, só usando o que a gente já aprendeu, né? Muito legal, nosso leque de opções aumentou bastante. Então, analisa bem com calma essa partícula, leia os exemplos de novo, para você pegar bem, e aí a gente vai para a próxima. Bons estudos para você. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, garante que você está inscrito no canal para você ser notificado de todas as nossas novas aulas de japonês que nós publicamos aqui consistentemente. E mais importante, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você aprendeu e o que você gostaria de aprender também. Sua participação é muito importante. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao livro completinho, Desvendando a Língua Japonesa, e também todas as outras informações da nossa escola de japonês. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau!